Olá a todos, bem-vindos à nossa aula número 20 do curso Direito Comercial 2, Sociedade Anônima. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a sociedade de economia mista e a empresa pública, que são dois tipos, né, de sociedade anônima que são controladas por entes públicos, né, por pessoas de direito público, seja União, estados ou municípios. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, a constituição desse tipo de sociedade, especificamente na forma jurídica, né, da sociedade anônima, ela foi prevista e autorizada pela nossa Constituição, no artigo 173. E, assim, embora a Constituição de 88 tenha adotado como premissa de que a atividade econômica ela é sujeita, né, aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência, e prioritariamente é conduzida por entes privados, né, só em situações específicas poderiam essas atividades serem conduzidas por pessoas ali de direito público ou controladas por pessoas de direito público. Fato é que a Constituição abriu essa possibilidade, né, de em algumas situações específicas, em algumas situações de exceção, o poder público poder conduzir também uma atividade que seria prioritariamente, né, conduzida por um ente privado. Bom, o artigo 173 da Constituição, ao mesmo tempo que ele abriu, né, essa possibilidade de que o poder público pudesse conduzir a empresa, né, se atendidos determinados requisitos ali que estão dispostos no artigo 173, né, a necessidade vinculada a imperativo de segurança nacional, relevante interesse coletivo e tudo mais. A lei também, a Constituição também estabeleceu alguns requisitos, né? Então, o parágrafo 1º previu que a lei estabeleceria o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, e elencou ali, né, alguns elementos que essa lei deveria abordar, né, a função social da sociedade de economia mista e das empresas públicas, a sujeição delas ao regime próprio das empresas privadas, né, que a princípio não deveria ter ali um tratamento diferenciado para esse tipo de sociedade, a sua participação, né, em licitação e contratação de obras, enfim, vários requisitos aqui que essa lei deveria abordar. A lei que foi promulgada em atendimento ao artigo 173, parágrafo 1º, é a Lei 13.303, promulgada em 2016, chamada na prática, né, de Lei das Estatais. Veio com algum atraso, né, porque a gente vê aqui que o parágrafo 1º do artigo 173 ele tem a redação ali de uma emenda de 98, então quase 20 anos depois, né, que foi promulgada a lei em atendimento a esse dispositivo constitucional, mas hoje a gente tem esse estatuto das estatais disposto na Lei 13.303. E na Lei 13.303, seguindo aí o que a lógica, né, da Constituição de 88, ela dispôs no artigo 2º, parágrafo 2º, primeiro, que a constituição da sociedade economista e da empresa pública ela depende de autorização legislativa. Então, o Poder Executivo ele não pode constituir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista a seu bel prazer, né? Assim, sem ter uma autorização legislativa prévia. Então, essa aqui talvez seja a principal diferença ali no processo de constituição de uma sociedade anônima sujeita, né, ao controle privado, né, sociedade anônima privada, e a sociedade anônima controlada pelo poder público, né? A sociedade anônima controlada pelo poder público depende de
da promulgação de uma lei que autorize a sua constituição, e é essa lei que vai estabelecer o objeto, né, o objeto daquela sociedade e também a motivação para a Constituição, né, porque conforme a Constituição Federal, né, o mesmo termo aqui pode ficar confuso, mas conforme a Constituição Federal determina, você precisa ter uma justificativa para constituir uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, uma justificativa que tem que ter ali relação com algum interesse coletivo relevante ou imperativo de segurança nacional. Então, a lei ela vai estabelecer também, né, qual é a motivação que fundamenta ali a necessidade da constituição da sociedade de economia mista ou da empresa pública, conforme o caso. Bom, então, para a gente entender conceitualmente, né, qual é a diferença entre a sociedade de economia mista e a empresa pública. A sociedade de economia mista está definida ali no artigo 4º da Lei 13.303, que diz que a sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Ou seja, a sociedade de economia mista é aquela que é controlada por um ente público, mas que pode ter também acionistas do setor privado, né? Então, o exemplo mais claro, mais conhecido talvez, seja o da Petrobras. A Petrobras ela é controlada pela União, mas ela também tem ali centenas, milhares de acionistas privados. A empresa pública, por outro lado, ela está definida no artigo 3º da Lei 13.303 e é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a criação autorizada por lei com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Ou seja, ao passo que a sociedade de economia mista possui acionistas, né, o acionista controlador é uma pessoa de direito público, mas também tem ali acionistas que são pessoas de direito privado. Aqui na empresa pública, a gente tem uma companhia que é 100% detida por pessoas de direito público, né, por entidades da administração pública, que pode ser só a União, ou só algum estado, ou só algum município, ou pode ser a União em conjunto com outros estados, em conjunto com outros municípios. A diferenciação é que 100% do capital social vai ser detido por pessoas, né, da administração pública, por entes da administração pública, ao contrário da sociedade de economia mista, que pode ter também, né, acionistas e que são pessoas do setor privado, né? Bom, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas, assim como elas têm um objeto específico, né, voltado à motivação que fundamentou a sua criação, elas também têm uma função social. Toda sociedade empresária tem, né, a companhia privada também tem uma função social, mas aqui talvez a gente possa até dizer que a função social da sociedade de economia mista da empresa pública ela é talvez mais específica ou mais evidente, né? Porque aqui nesse tipo de companhia você tem dinheiro público sendo investido em uma atividade, então a função social acaba sendo mais destacada e mais específica e voltada para a finalidade, né, para a motivação vinculada ao objeto social daquela companhia. Então, o artigo 27 da Lei 13.303 diz que a empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo de segurança nacional expresso no instrumento de autorização legal para sua criação.
Então, é justamente isso, né? Uma função social direcionada, né? Então, além daquela função social genérica, geral, que toda companhia possui, né? A gente já viu lá, em função do artigo 116, parágrafo único, né? A companhia tem a sua função social e tem responsabilidades perante trabalhadores, o entorno, a comunidade em que atua e tudo mais. Aqui, no caso da sociedade de economia mista da empresa pública, você tem ainda, para além disso, né, para além dessa função social geral, entre aspas, uma função social específica que é vinculada à motivação e o objeto social, né, daquela companhia. Bom, aí o parágrafo primeiro dá alguns detalhes, né? Fala que a realização do interesse coletivo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico, para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista, aí bem como para o seguinte, aí tem ali alguns dois objetivos, né? Ampliação econômica sustentada do acesso de consumidores aos produtos, desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para a produção e oferta de produtos, enfim, alguns parâmetros aqui para deixar a função social um pouco mais concreta, né? E o parágrafo primeiro ele também usa alguns termos que são interessantes, né? A gente não vai ficar aqui um exercício meio filosófico de saber o que eles significam, mas cumpre destacar aqui, né, que o parágrafo primeiro do artigo 27 menciona a alocação socialmente eficiente dos recursos, e bem-estar econômico, né, da sociedade. Então, são alguns objetivos aqui que numa eventual discussão, né, sobre a função social da sociedade de economia mista ou da empresa pública, eles não podem passar despercebidos, né? Esses objetivos não estão aqui por acaso. E óbvio que tem também um histórico, né? Pelo fato da lei ter sido promulgada em 2016, logo depois ali, né, mais ou menos na época da revelação dos fatos, né, vinculados à Operação Lava Jato, de como que as empresas públicas, algumas, né, eram utilizadas enfim, por políticos, pessoas vinculadas a políticos. Óbvio que eu não estou entrando aqui no mérito de nada do que aconteceu e de nada do que foi alegado, mas o contexto político em que a Lei 13.303 foi promulgada era esse. E quando a lei fala, né, que a companhia tem que alocar de forma socialmente eficiente seus recursos, talvez esse contexto seja importante para interpretar esse tipo de termo, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, até porque sairia um pouco do objetivo dessa nossa aula aqui, que passar um pouco pelas características mais importantes e mais gerais desse tipo de companhia. Bom, o parágrafo segundo fala também de sustentabilidade ambiental e tudo mais. E a gente pode passar aqui para o próximo tópico. Bom, sujeição ao mesmo regime, né? Então, a gente já falou isso bem en passant nos tópicos anteriores. A sociedade de economia mista e empresa pública, elas se sujeitam às mesmas regras, né, que as companhias de controle privado, especificamente quanto às obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, ou seja, não existe um regime mais benéfico para essas companhias, né, controladas pelo Estado. Elas pagam imposto que nem todo mundo, elas se sujeitam às mesmas regras trabalhistas, né? Óbvio que no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista, você pode ter alguma questão ali de regras de funcionalismo público, né? Mas aí isso é específico das entidades vinculadas ao poder público. Mas se a companhia contratar algum funcionário no regime seletista, vão se aplicar as mesmas regras, né? Que se aplicariam a uma companhia de controle privado. Mesma coisa com relação aos contratos, as regras contratuais são as mesmas, regras de inadimplemento, né, Código Civil, todas aquelas regras se aplicam da mesma forma para a sociedade de economia mista e empresas públicas, assim como as regras comerciais. Mas, pontualmente,
há exceções quanto a essas regras. E uma delas, talvez uma das mais importantes, é a que tem lá na Lei de Recuperação Judicial e Falência, né? As sociedades de economia mista e as empresas públicas não estão sujeitas ao regime da recuperação judicial e falência, é a exceção que está lá no artigo 2º, inciso 1, da Lei 11.101. Por quê, né? Assim, se a gente for estudar esse tema, ver na doutrina o que se fala sobre isso, a lógica é que o Estado ele é regido, né, pelo princípio que alguns chamam, né, de princípio da sempre solvência. O Estado sempre tem que ser solvente. Óbvio que aqui é um princípio, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem até um histórico de algumas moratórias, né, períodos em que a dívida pública não chegou a ser paga, mas a ideia, o princípio é que o poder público sempre, né, o Estado sempre cumpra as suas obrigações, né, pague suas dívidas, cumpra suas obrigações perante seus cidadãos, perante os brasileiros, né, de aposentadoria, de pagamento de funcionário público, todas essas coisas. E como as sociedades de economia mista e a empresa pública, elas são, entre aspas, né, extensões do poder público, porque são controladas por ele, e elas também, de alguma forma, se submetem, né, a esse princípio da sempre solvência. Então, elas não podem quebrar, né? Se elas se tornarem insolventes, o seu controlador, né, o poder público que a controla, tem que socorrer a companhia, aportar mais capital, para que ela consiga cumprir as suas obrigações. Então, e é isso que funciona, é isso que acontece geralmente, né? Geralmente, quando uma companhia, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública precisa de dinheiro, não tem recursos para cumprir com as suas obrigações, o ente, né, a pessoa de direito público que controla aquela companhia vai lá e aporta mais recursos para que ela possa cumprir com as suas obrigações. Bom, essas companhias, elas são regidas, obviamente, né, pelas regras da Lei 13.303, mas naquilo que não conflitar, né, com essas normas específicas, a gente aplica todas as normas da Lei 6404. Então, todas as regras da Lei 6404 se aplicam aqui às sociedades de economia mista e às empresas públicas, porque a Lei 13.303 ela não prevê, né, 100% das regras, ela puxa, então ela usa de forma complementar as normas da Lei das Sociedades Anônimas. E aí o artigo 5º fala justamente isso, né, que também era uma regra já prevista na Lei 6404, que a sociedade de economia mista ela sempre é constituída, né, como sociedade anônima, e ressalvadas as regras da Lei 13.303, estão sujeitas ao regime da Lei 6404. E o artigo 6º fala que o Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência de estruturas, práticas de gestão de risco e controle interno. Tudo isso, né, conforme constante na Lei 13.303. Então, a Lei 13.303 estabelece regras para todos esses requisitos de governança e de transparência que estão elencados aqui no artigo 6º. A gente vai ver algumas dessas regras mais à frente. E o artigo 7º diz que aplicam-se a todas as companhias públicas da Sociedade de Economia Mista de Capital Fechado e as suas subsidiárias, as disposições da Lei 6404 e as normas da CVM sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, né? E aqui, inclusive, aquelas que não tenham capital aberto, né? Você aplica as normas da CVM sobre escrituração e elaboração das demonstrações financeiras, inclusive quanto à obrigatoriedade de auditoria independente, até para as sociedades de economia mista de capital fechado. Então, elas também submetem essas regras, porque são regras mais rígidas, né, de governança, de contabilidade, de controle e tudo mais. Bom, quanto à responsabilidade do acionista controlador e administradores,
a lei 13.303 ela estabeleceu alguns requisitos específicos, né? A gente consegue aproveitar muito do que está disposto na Lei 6404, mas tem que observar também essas regras da Lei 13.303. Então, o artigo 14 diz que o acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá fazer constar do Código de Conduta e Integridade aplicável à auto-administração, à vedação, à divulgação, sem autorização do órgão competente, de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa, preservar a independência do Conselho de Administração e observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Então, aqui são algumas regras que a Lei 13.303 estabeleceu para enfim, garantir, né, evitar um pouco que o acionista controlador tenha algum tipo de ingerência, enfim, um pouco mais política, talvez, né, no funcionamento da companhia. Por isso também que se teve preocupação de mencionar aqui a independência do Conselho de Administração, que é o órgão ali, né, que naturalmente vai tomar decisões mais em linha com o interesse da companhia, com o interesse público que norteou a criação da companhia, e não com o interesse de um governo específico, né? E aqui é sempre essa a preocupação, né? Que os interesses de um governo vão acabar interferindo em decisões que deveriam ser decisões, né, tomadas no interesse da companhia, no interesse do objetivo pelo qual a companhia foi criada, né, pelo qual ela foi pensada, que naturalmente se alinham mais a interesses de Estado e não de governo, né? Então, o legislador teve essa preocupação aqui. No artigo 16, já especificamente sobre o administrador, a lei diz que, sem prejuízo do disposto dessa lei, o administrador da empresa pública e da sociedade de economia mista é submetido às normas da Lei 6404, né? Então, todas aquelas regrinhas que a gente viu de deveres fiduciários e tudo mais, e o artigo 159, o artigo 158, tudo isso se aplica aqui também. E na lei 6404, existe lá no artigo 238 uma regra que é específica para o exercício do poder de controle na sociedade de economia mista, e que também essa regra se repete, né, se não me engano, se repete na Lei 13.303, que diz que a pessoa jurídica que controla a companhia de economia mista tem os deveres e responsabilidades do acionista controlador, e aí faz referência aos artigos 116 e 117, né? 116 define o que é controle no parágrafo único, diz quais são as responsabilidades, né, do controlador, e o artigo 117, que fala sobre abuso de poder de controle e dispõe no seu parágrafo 1º um rol exemplificativo, né, de atos que são considerados abuso de poder de controle. Só que aí o artigo 238 faz uma ressalva, mas poderá orientar as atividades da companhia de modo a atender ao interesse público que justificou a sua criação. Ou seja, o controlador da sociedade de economia mista tem que exercer o seu poder de controle para, né, atender ao melhor interesse da companhia, atender o interesse dos trabalhadores, da comunidade onde atua e tudo mais, etc., etc., gerar lucro para os acionistas, toda aquela história. Mas, se por acaso ele precisar se desviar dessa direção, né, que é disposta pelo artigo 116 e 117, para poder tutelar um interesse que justificou a sua própria criação, o acionista controlador pode fazer isso, ele pode se desviar digamos assim, do curso normal, né, que foi estabelecido pelos artigos 116 e 117. Um caso muito interessante sobre isso é um caso envolvendo a Eletrobras, salvo engano, né, se minha memória não está falhando, mas que falava justamente sobre isso, né, sobre um eventual abuso de poder de controle da União numa assembleia em que a União votou em uma deliberação que poderia, né, que tinha relação com um plano feito pelo próprio governo da situação, né? Então, lá para os idos de 2014, 2015, agora não lembro qual foi o ano exatamente,
o governo montou uma política, né, para tentar controlar os preços da energia elétrica e antecipou alguns contratos enfim, alguns contratos sobre distribuição e transmissão de energia, e eram contratos que não necessariamente eram bons para, né, a companhia, ou existia uma discussão se os contratos, a antecipação dos contratos eram algo que seria alinhado ao melhor interesse da companhia, mas a União tinha o interesse em antecipar esses contratos, porque a antecipação da renovação era algo necessário ali para a implementação da política que o governo tinha elaborado, né? E aí a União votou nessa deliberação, os contratos, a renovação foi antecipada. Isso, segundo acionistas minoritários, causou um impacto, né, impacto adverso na companhia. A companhia teria perdido valor por causa disso. Os acionistas recorreram à CVM. A CVM entendeu que a União, de fato, abusou do seu poder, porque teria votado em conflito de interesses, né, não teria votado no melhor interesse da companhia. Mas quando esse caso chegou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, também chamado de Conselhinho, né, o Conselhinho entendeu que a União poderia ter votado de forma contrária ao interesse da companhia, desde que o voto, né, fosse alinhado com o objetivo para o qual a companhia foi criada, né? Então, é justamente a discussão aqui do artigo 238. Então, o 238 ele abre margem, né, para esse tipo de interpretação, que em determinadas situações, quando você tem um conflito entre o interesse da companhia e o interesse público, o controlador ele pode beneficiar o interesse público em detrimento do interesse da companhia. Enfim, isso é só para vocês entenderem o contexto aqui do artigo 238. Essa é uma discussão ainda um pouco em aberto e bastante, né, ainda sujeita a bastante, enfim, possíveis desdobramentos, desenvolvimentos, mas a ideia atual é essa, né, que eventualmente o acionista controlador da sociedade de economia mista pode privilegiar o interesse público em detrimento do interesse da companhia, e isso seria permitido, né, pelo artigo 238. Bom, não é todo mundo que pode ser administrador de uma sociedade de economia mista ou empresa pública. O artigo 17 da Lei 13.303, ele dispõe diversos requisitos que uma pessoa tem que atender para ser eleita para o conselho de administração ou para a diretoria de uma sociedade desse tipo. A gente não vai passar por todos os requisitos aqui, até porque acho que tem 2 páginas aqui de artigo dispositivo que eu transcrevi, mas coloquei aqui só para vocês poderem consultar depois e para vocês terem uma noção, né, de quão detalhado são esses requisitos. Então, tem requisitos ali de experiência profissional, né, tipo de cargo que a pessoa já ocupou, quanto tempo ela ocupou. Óbvio que tem critérios ali de reputação ilibada, né, enfim, diversos requisitos que a pessoa tem que atender. E aí, de novo, isso aqui, né, essa lei, ela foi promulgada ali no contexto daquela confusão que foi instaurada lá pela Operação Lava Jato, que tinha diversas acusações, né, contra administradores de companhias. Então, um dos motivos, né, que a gente pode especular que motivaram, que fundamentaram com essa quantidade de requisitos do artigo 17 foi justamente, né, a intenção de evitar que os cargos de administração das sociedades de economia mista e empresa pública fossem ocupados por pessoas de indicação meramente política e não técnica. Então, a ideia é mais ou menos essa. Aí aqui, em função do tempo, a gente não vai passar por cada um desses requisitos, mas eu recomendo que vocês leiam com calma depois e analisem essas regras, porque elas são bem importantes. Bom,
para vocês verem o tamanho, né? Eu passei quase 3 páginas aqui e ainda tem texto. Bom, o ponto 8 aqui do nascimento, a gente já falou rapidamente, né? A companhia, o objeto dela tem que ter vinculação com a lei que autorizou a criação da companhia, né? Então, o objeto social ele não pode ser alterado assim, sem uma alteração, sem uma autorização legislativa anterior, porque o objeto está vinculado ao objeto delineado na lei que autorizou a constituição da companhia. E o parágrafo 1º do artigo 237 diz que a companhia de economia mista somente poderá participar de outras sociedades quando autorizada por lei no exercício de opção legal para aplicar imposto de renda, enfim, uma regra um pouco específica aqui. Então, também tem uma restrição para aquisição, né, de participação societária em outras sociedades, pela sociedade de economia mista e as empresas públicas. Bom, requisitos de transparência. No artigo 8º da Lei 13.303, o legislador estabeleceu diversos requisitos que as sociedades de economia mista e as empresas públicas têm que observar quanto à transparência. Então, elas têm que, por exemplo, né, conforme aqui o inciso 1, elaborar uma carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com explicitação dos compromissos de consecução dos objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como os impactos econômicos financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Ou seja, né, todo ano as companhias, o Conselho de Administração das companhias né, de economia mista e as empresas públicas precisam elaborar essa carta, né, justificando ali, né, explicando o que a companhia fez para perseguir e implementar os objetivos que a lei que autorizou a criação daquela companhia estabeleceu para ela, né, como motivação da sua constituição. E aí, do artigo 8º, tem ali outros requisitos, né? A gente também, em função do tempo, a gente não vai passar por todos eles, mas tem ali alguns requisitos de informação que vão além do que aqueles requisitos de informação previstos para outros tipos de companhia, né? Então, a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas têm deveres de informação, né, mais específicos e mais extensos, a priori, né, do que as companhias controladas por capital privado. Bom, por fim, o artigo 9º, ele estabelece também algumas regras sobre a gestão de riscos e controle interno da sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, só para a gente dar alguns exemplos práticos aqui, as sociedades elas precisam, né, implementar práticas de controle interno, elas precisam ter uma área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações de gestão de risco, e elas precisam ter uma auditoria interna em um comitê de auditoria estatutário, ou seja, elas têm mecanismos de controle e fiscalização obrigatórios, né, que não são obrigatórios para as companhias privadas, não são, pelo menos expressamente, né, previstos na Lei 6404, mas pelo fato das sociedades de economia mista, empresas públicas, né, serem financiadas, ao fim e ao cabo, com dinheiro público, elas precisam ter um cuidado maior sobre como que esses recursos são gastos, sobre como que eles são aplicados, né? E além disso, a companhia também tem que elaborar e divulgar um código de conduta e integridade que dispõe ali sobre os itens do parágrafo 1º do artigo 9º, né? Então, tem vários requisitos ali que esse código de conduta e integridade precisa dispor. Então, tudo aquilo que na companhia de capital privado
caracteriza, né, boas práticas, melhores práticas, enfim, recomendações que a companhia precisa seguir para que ela seja enxergada, né, vista como uma companhia íntegra. Aqui, na Sociedade de Economia Mista e nas empresas públicas, são requisitos, né? Elas obrigatoriamente têm que ter ali uma área de gestão de riscos, ela obrigatoriamente tem que ter uma auditoria interna, ela obrigatoriamente tem que ter um código de conduta e integridade, porque a Lei 13.303 obriga. E aqui, de novo, tem todo aquele contexto, né, do escândalo de corrupção e tudo mais, também influenciam nesse tipo de requisito, mas ainda que não tivesse escândalo nenhum, isso aqui faz todo sentido, né, esses requisitos fazem todo sentido, em função da companhia ser financiada, né, ter a sua atividade financiada por dinheiro público e em função dela ter como objetivo implementar, né, perseguir interesses públicos e interesses vinculados à segurança nacional. Bom, acho que de forma bem breve, né, é isso que a gente tinha para falar por hoje. A Lei 13.303 tem vários outros detalhes que são importantes, né, e que a gente tem que dar uma atenção, mas, obviamente, pelo nosso limite de tempo, aqui a gente não consegue passar por todos eles. Mas eu recomendo aí a leitura da lei, até porque o conteúdo da Lei 13.303, especialmente aqueles dispositivos que a gente viu hoje, podem ser cobrados em prova, enfim, a gente pode precisar desses dispositivos. Bom, pessoal, por isso é hoje, e por hoje é isso, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.